No canal oficial do PlayStation no YouTube, acabou de ser publicado um vídeo de 37 minutos, no qual Mark Cerny, arquiteto-chefe do PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, nos explica como foi construído o PlayStation 5 Pro, quais são os 3 pilares em que se basearam para fazer esta nova versão do console. E também como uma dessas melhorias que implementaram no PS5 Pro está causando problemas no desempenho de alguns jogos. Acontece que uma das 3 tecnologias nas quais a melhoria do PlayStation 5 Pro em relação ao PlayStation 5 se baseia está causando problemas, ou melhor, está demorando para dar bons resultados. No vídeo de hoje vou tentar explicar as coisas da maneira mais simples e humilde possível. De forma que todos nós possamos entender do que este homem está falando, que passou 37 minutos falando. Eu não vou prolongar as coisas. Qual é o verdadeiro problema do PlayStation 5 Pro agora mesmo? E para onde vai o futuro dos consoles PlayStation? Ou seja, o PlayStation 6. Bem-vindos a um novo vídeo aqui no Big Data News. A melhoria do PlayStation 5 Pro em relação ao PlayStation 5 é baseada em 3 grandes pilares. O primeiro de seus pilares é a GPU. PlayStation 5 Pro traz uma GPU, uma unidade de processamento gráfico maior que PlayStation 5. O segundo pilar é o Ray Tracing. PlayStation 5 Pro traz um melhor processamento de Ray Tracing. E o terceiro pilar é o PlayStation Spectral Super Resolution, ou PlayStation Spectral Super Resolution, uma tecnologia que permite ao PlayStation 5 Pro pegar imagens de menor qualidade e redimensioná-las através do uso de inteligência artificial. É nesta característica que vamos nos deter, porque aparentemente é neste ponto onde está ocorrendo um problema, que é o que fez com que víssemos jogos que no PlayStation 5 Pro rodam pior do que no PlayStation 5 padrão, como é o caso de Silent Hill 2 Remake, um jogo que nos permite ver claramente quais são os problemas e as dificuldades que o PSSR está enfrentando ao melhorar a resolução ou a qualidade da imagem nos jogos. Vejam como a imagem da direita, que é no PlayStation 5 Pro. A qualidade do que estamos vendo é muito pior quando deveria ser totalmente o contrário. Mas por que isso acontece? Porque a qualidade da imagem no PlayStation 5 Pro é pior do que no PlayStation 5 padrão neste jogo ou em outros jogos onde também vimos este fenômeno? Bem, por um problema relacionado com o aprendizado de máquina do próprio. Mas, como eu disse no início deste vídeo, para que todos entendamos o que está acontecendo e o que Mark Cerny explicou, vamos por partes. Se eu desenhar isso agora e te perguntar o que acabei de desenhar, você provavelmente sabe muito bem e me diz que é uma casa. Está horrivelmente desenhada, mas é uma casa. Embora não tenha a janela, embora não tenha as 3 dimensões, é uma casa. Se eu te perguntar o que estou desenhando agora, por mais que esteja bastante mal desenhado, sem sombras nem volumes, muito menos, você sabe que o que acabei de desenhar é uma xícara ou um jarro, mas sabe o que estou desenhando e você sabe, não porque eu estou colocando na imagem, mas porque seu cérebro está completando todas as informações que faltam aí. E eu posso desenhar isso horrível que desenhei, que parece uma casa. E seu cérebro imediatamente projeta uma casa. Entende que é uma casa e entende, inclusive, como desenhar uma casa 10.000 vezes melhor. Isso é porque você aprendeu o que é uma casa. E com a descrição mais simples do que é uma casa, você pode desenhar, entender, ver e até mesmo idealizar uma casa muito melhor. Bem, o PlayStation Spectral Super Resolution funciona mais ou menos da mesma maneira. Com uma imagem de baixa qualidade,
toda pixelada, de baixa definição, através do aprendizado de máquina, que agora vamos explicar o que é, o PlayStation Spectral Super Resolution pode fazer com que essa imagem acabe sendo algo muito mais definido, com melhor forma, com volumes, com sombras, com um monte de coisas que não estavam no modelo original ou que não eram claramente visíveis. Isso é o que o PlayStation Spectral Super Resolution faz, ou o que qualquer tecnologia de redimensionamento de imagem faz através da inteligência artificial. Pegar uma imagem e, usando um algoritmo que interpreta essa imagem, ampliá-la e melhorar sua qualidade. A vantagem disso é que dentro do console, dentro do sistema, não estão sendo executados jogos com imagens gigantescas, mas jogos com muito menos resolução. E essa resolução extra não está no processamento do jogo, mas é adicionada depois. Lembrem-se que eu disse que iria explicar isso da maneira mais simples e humilde possível. Então todos os mega técnicos da internet abstenham-se de comentar se eu não estou usando a terminologia correta. O que acontece aqui? Bem, acontece que assim como você teve que aprender ao longo da sua vida como era uma casa depois de ver 900 casas diferentes, essa inteligência artificial, esse processo baseado em inteligência artificial chamado PlayStation Spectral Super Resolution, precisa fazer o mesmo através do aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, ou aprendizado automático, é um ramo da inteligência artificial que permite às máquinas aprenderem e melhorarem a partir da experiência sem serem explicitamente programadas para cada tarefa específica. Em vez de receber instruções detalhadas, esses algoritmos, essas inteligências artificiais, aprendem utilizando dados para identificar padrões e tomar decisões com uma mínima intervenção humana. Ou seja, o PS5 Pro recebeu uma tecnologia baseada em inteligência artificial para redimensionar imagens que precisa ser treinada. E esse treinamento leva tempo? Vocês já ouviram o conceito de treinar uma IA. Isso leva tempo. Então surge a pergunta: se leva tempo, por que não fizeram isso antes de lançar o PlayStation 5 Pro? Por que não treinaram essa bendita inteligência artificial, esse algoritmo, ou seja lá o que for? Por que não treinaram isso antes de nos vender o console? Bem, por dois motivos. Primeiro, como explica Mark Cerny, eles precisavam lançar o PlayStation 5 Pro como uma espécie de salto intergeracional antes do PlayStation 6. Porque parece que essa coisa de inteligência artificial, do redimensionamento através do PlayStation Spectral Super Resolution, é uma tecnologia que eles têm desenvolvido há muitos anos e que será parte fundamental do futuro do PlayStation. E em segundo lugar, como eu explicava, essa tecnologia, esse processo de redimensionamento que aprende sozinho, precisa que os desenvolvedores vão inserindo inputs, ou seja, fornecendo informações através dessas versões melhoradas para o PlayStation 5 Pro. Colocando de forma muito clara e dizendo da maneira mais simples possível, muitos jogos que utilizam o PlayStation Spectral Super Resolution para melhorar sua resolução precisam ser lançados para que essa tecnologia entenda como fazer isso corretamente. Em um momento desta conversa de 37 minutos de Mark Cerny, que posso garantir que é bastante insuportável. Like no vídeo, por favor, like no vídeo. Em algum momento de toda essa conversa, este homem fala de um exemplo de aprendizado que ocorreu quando o algoritmo PlayStation Spectral Super Resolution teve que enfrentar a situação simples de redimensionar um céu azul, totalmente azul. Mark comenta que naquele momento o PlayStation Spectral Super Resolution nunca havia redimensionado algo que fosse completamente sólido de um azul totalmente uniforme. E que este processo baseado em inteligência artificial começou a entregar erros porque nunca havia feito isso antes. E que conseguiram corrigir esses erros graças a alguém que desenvolveu algum jogo ou algo no PlayStation 5 usando essa tecnologia que tinha um céu totalmente azul e homogêneo. A partir desse momento, conforme comenta Mark, este erro de que se a tecnologia precisa redimensionar uma cor sólida ou um céu completamente azul ou celeste,
Pois esse erro não ocorreu novamente porque o algoritmo desta IA aprendeu que isso era um céu totalmente celeste e não havia necessidade de adicionar nada, porque parece que adicionava erros e coisas do tipo. Então estão lançando o PlayStation Spectral Super Resolution agora com o PlayStation 5 Pro por esses dois motivos. Vai ser a pedra angular e parte fundamental do PlayStation 6. E segundo, precisa de treinamento com estúdios que lançam suas versões melhoradas para o PlayStation 5 Pro. Precisa se alimentar de informação para fazer melhor seu trabalho. O PlayStation Spectral Super Resolution estraga o jogo para você? Não, a verdade é que não estraga. Funciona como deveria? Não, também não funciona como deveria. É importante? Sim, é importante para o futuro do PlayStation. Mas agora mesmo bem, que se eu sei. Bom, não é apenas importante para o futuro do PlayStation. É crucial para o futuro dos jogos. O redimensionamento em termos gerais. E já vimos como outras empresas como Nvidia, como AMD e como tantas outras tecnológicas também estão desenvolvendo ou já desenvolveram anteriormente suas próprias tecnologias de redimensionamento ou de melhoria na resolução ou no desempenho de imagens. E o futuro dos jogos está cheio dessas coisas. Melhor dizendo, vai estar cheio dessas coisas, genérico dessas coisas. Assim como em algum momento tivemos que nos acostumar a entender o que era o Ray Tracing. Principalmente os consoleiros, porque no PC Gaming se fala de Ray Tracing. Já faz muito mais tempo que tivemos que nos acostumar a ver, a identificar, a entender o que era o Ray Tracing. Vamos ter que começar a nos acostumar a falar, a ver, a entender o que é o redimensionamento e, principalmente, o que são esses processos baseados em algoritmos de inteligência artificial para redimensionar imagens ou para adicionar quadros. Mark Cerny explicou isso nesta apresentação. PlayStation 6 vai usar PlayStation Spectral Super Resolution. Eles da Sony estiveram desenvolvendo esta tecnologia para não ter que utilizar tecnologias de terceiros. Eles desenvolveram sua própria maneira de processar o redimensionamento e aumentar a resolução em seus jogos através de inteligência artificial. Eles precisam treinar essa tecnologia, e é por isso que lançam o PlayStation 5 Pro com essa tecnologia como está. E é por isso que os erros que estão ocorrendo estão acontecendo. E claro, o problema é mais do que evidente. Por que lançaram isso assim sem avisar as pessoas antes? Pelo menos, não é? Mark Cerny também comenta que em seu momento com o PlayStation 4 Pro também testaram algumas coisas que depois acabaram definindo o PlayStation 5. Agora ele diz que estão fazendo a mesma coisa. E de fato, Mark Cerny reconhece o PlayStation 5 Pro como um salto intergeracional, ou seja, uma meia geração. Talvez teria sido bom se eles tivessem dito às pessoas. Isso antes de comercializar o console. Um console que já sabemos todas as polêmicas que trouxe pelo preço que foi lançado, por certas características que tem, como não incluir uma base para colocá-lo em pé, nem mesmo que mal isso soou, nem mesmo trazer um leitor. Coisas que tenho visto há alguns anos. Ou seja, se olhássemos do passado para o futuro. Parece totalmente ridículo. E tantas outras coisas mais. Bem, esta é mais uma que se soma. Estão testando algo novo. E precisam de tempo. Dá um pouco de raiva para ser gentil. Que este homem esteja falando do futuro, do futuro, do futuro. No futuro, isso vai melhorar muito com o PlayStation 6 e além. Mesmo que você não tenha comprado o PlayStation 5 Pro. No futuro, eu comprei hoje. Acabei de comprar. Eu quero hoje. Não quero ouvir sobre o futuro distante, como daqui a 4 ou 5 anos, ou no PlayStation 6 quero, hoje. É irritante que esse homem fale tanto sobre o futuro longínquo. E ele te apresenta como algo incrível. Após a compra, o console de $700, 800 euros. É isso que realmente está errado aqui. Certamente a caixa de comentários agora mesmo está se enchendo com suas opiniões. Que eu adoraria ler porque acho que já sei mais ou menos. Para onde vão? Questão que além de explicar o que Mark Cerny acabou de explicar da maneira mais simples que pude. A ideia também é interiorizá-los em vocês, inclusive também em mim nesses conceitos. Como para que comecemos a falar a mesma língua entre todos em... E no futuro, quando surgirem notícias relacionadas com o PlayStation Spectral Super Resolution, a IA, o Machine Learning. E tudo isso para estarmos mais imersos no tema. Se gostou do vídeo, dê um like. Minhas opiniões sobre o PlayStation 5 Pro continuam as mesmas. Você pode encontrá-las neste vídeo. Se quiser ver um vídeo sobre jogos que poderia estar jogando agora no seu PlayStation 5 ou 5 Pro, confira. Veja este outro vídeo. E agradeço se você se inscrever no canal.
porque aqui falamos sobre jogos. Tchau!